Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. A palavra que Deus nos entregou para esse ano é amor e compromisso. Pai, usa a boca do teu filho para que traga para nós uma palavra de crescimento e de restauração. Com a palavra, Apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. E este é o encontro de jovens. Nós estamos meditando no livro do apóstolo João, o apóstolo a quem Jesus amava, e estamos olhando para este livro pelos olhos de João, pela visão de João, o apóstolo. E o nome dessa palavra é exortação em amor. E nós vamos agora falar um pouquinho sobre o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, que está na plataforma da Hotmart, na plataforma da Eduz e no portal jesusnarrua.com.br. Eu queria que você observasse essa situação do portal jesusnarrua.com.br, porque nós estamos buscando cadastrar lá uma forma de você ganhar pelo menos 25% do valor dos livros, para você que é evangelista e que está nessa pegada de fé. Inclusive, as igrejas podem usar o link e se cadastrar e ganhar de 10% a 20% de desconto no livro para fazer, e ganharem também uma comissão para venderem o livro. Meus queridos, nós vamos olhar para esta situação agora de João, pela visão de João. Nós vamos olhar para esta situação de Jesus Cristo, porque vai ter uma situação bem interessante, muito interessante daqui para frente. Nós vamos ver esse capítulo 21 de João, ele vai nos dar um João que vai protagonizar uma fala, uma oportunidade bastante interessante. E esse homem, João, que é o apóstolo a quem Jesus amava, ele tem uma visão diferenciada daquilo que Jesus Cristo quer fazer através daqueles... ali só tinha 7 homens, Só tinha 7 homens. E nós vamos observar esta situação aqui que vai nos dar esta oportunidade. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, Jesus Cristo falando a Simão Pedro: eu lhe digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este é o que estivera ao lado de Jesus ao lado da ceia, durante a ceia, e perguntou: quem te irá trair, Senhor? Quando Pedro ouviu: Senhor, quanto a ele? Respondeu Jesus:
se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Este discípulo é João, mas nós vamos entender uma parte interessante dessa palavra. Pedro, ele vai seguir Jesus. Daqueles homens que estavam ali, Jesus pediu apenas que Pedro o seguisse. Vamos entender o que significa essa oportunidade de Pedro. No barco, Jesus Cristo, quando estava vivo, ele chegou para Simão e disse: não temam, sou eu. E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E Pedro andou por sobre as águas e depois afundou. Como é esta situação? Pedro foi ao encontro de Jesus e afundou. Por quê? Porque como homem ele observou a força do vento, as coisas físicas. Como homem, ele observou as coisas físicas. Pedro depois vai voltar e vai encontrar os irmãos? Sim, vai. Porque o ministério de Pedro é na terra. O ministério de Pedro é para testificar aos homens, né? Então, ele vai com Jesus Cristo, mas depois ele volta. O ponto alto aqui, o ponto mais importante não é ele voltar. O ponto mais importante é, naquele instante, só Pedro seguiu Jesus. Assim como no barco, só Pedro teve a coragem de perguntar: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jovem, você é ousado ou você é pacato? Jovem, você ora para receber a unção de Deus ou não? Jovem, você está dentro da igreja, mas querendo viver uma vida cristã equilibrada ou não? Essa palavra, meus queridos, ela é emblemática por um motivo simples. O apóstolo João, aquele a quem Jesus amava, ele vai fazer várias coisas. E nós vamos observar uma coisa muito simples, que o apóstolo João, ele é o último a glorificar a Deus com a sua própria vida. Então ele viu que todos os outros já tinham morrido e ele não apostatou da fé. Você jovem, você tem buscado essa oportunidade? Sim, porque é necessário você buscar essa oportunidade para que
Jesus, este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Nós vamos olhar agora para este homem, o apóstolo João, o discípulo a quem Jesus amava. Este homem, meus queridos, ele tem buscado, e quando ele escreve esse livro aqui, ele já está com uma idade já um pouco avançada, porque ele, na época de Jesus Cristo, ele tinha 20 e poucos anos, 21, 22. Então, 85 anos de Jesus Cristo, ele vai ter ali 10 anos a menos. Então, ele tinha 75 aproximadamente. E ele vai, que é o ano 85, e ele vai fazer algumas coisas, meus queridos, que é preciso que a gente lembre. O apóstolo João, ele foi para a ilha de Patmos, ele viveu em Éfeso, ele fez muitas coisas e nós precisamos lembrar isso. Você tem feito aquilo que Deus tem mandado você fazer? Eu sou o apóstolo Adilson Bonfim e este é o Encontro de Jovens.